on Pacific. Houston, yes, clear. Loud and clear. In the suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station. On the intercom. Entre os anos de 1939 e 1945, a humanidade testemunhou o conflito mais devastador de toda a sua história. Uma guerra que envolveu mais de 60 países, mobilizou centenas de milhões de soldados e causou a morte de aproximadamente 70 a 85 milhões de pessoas. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. Povos inteiros foram perseguidos. Impérios caíram. Novas potências surgiram. E o mundo jamais voltaria a ser o mesmo. Este foi o conflito que transformou a tecnologia, a política, a economia e a própria forma como as nações se relacionam. Mas uma pergunta permanece: como o mundo chegou a esse ponto? Como uma guerra iniciada na Europa se transformou em uma tragédia global? Para compreender a Segunda Guerra Mundial, precisamos voltar alguns anos no tempo, até o fim da Primeira Guerra Mundial. No dia 28 de junho de 1919, após 4 anos de uma guerra que havia deixado milhões de mortos, as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial impuseram à Alemanha o Tratado de Versalhes. Para muitos alemães, aquele tratado representava uma humilhação nacional. A Alemanha perdeu territórios importantes, teve suas forças militares severamente limitadas e foi obrigada a pagar pesadas indenizações pelos danos causados durante a guerra. A economia alemã entrou em um período de enorme instabilidade. Na década de 1920, o país enfrentou uma hiperinflação que destruiu economias familiares. O dinheiro perdia valor em questão de horas e milhares de pessoas viram sua condição de vida desaparecer. Como se não bastasse, em 1929, a Grande Depressão iniciada nos Estados Unidos atingiu duramente a economia mundial, aumentando o desemprego, a pobreza e o sentimento de desesperança. Foi então que, nesse ambiente de crise, movimentos políticos radicais começaram a ganhar força. Entre eles estava o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. Hitler apresentava uma narrativa de reconstrução nacional. Prometia restaurar o orgulho alemão, recuperar territórios perdidos e romper as limitações impostas pelo Tratado de Versalhes. Em 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha e rapidamente iniciou a transformação do país em uma ditadura. Partidos políticos foram eliminados, opositores foram perseguidos, a liberdade de imprensa foi destruída e o Estado passou a ser controlado pelo regime nazista. Ao mesmo tempo, o governo iniciou uma intensa expansão militar, desafiando diretamente os acordos internacionais estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial. O mundo observava o crescimento da Alemanha com preocupação. Mas, naquele momento, poucas pessoas imaginavam que os próximos anos conduziriam a humanidade ao maior conflito de sua existência. A máquina de guerra alemã estava sendo construída. Enquanto as grandes potências europeias buscavam evitar um novo conflito a qualquer custo, Hitler avançava com um plano de expansão que colocaria todo o continente à beira do abismo. Em 1939, a primeira peça desse dominó seria derrubada e o mundo entraria oficialmente em guerra.
is clear. Após anos de rearmamento e de expansão territorial, Adolf Hitler acreditava que a Alemanha estava pronta para recuperar sua posição como uma grande potência europeia. Em março de 1939, a Alemanha já havia ocupado toda a Tchecoslováquia, desrespeitando os acordos internacionais firmados após a Primeira Guerra Mundial. Apesar dos alertas, as principais potências europeias ainda buscavam evitar uma nova guerra. A política de apaziguamento adotada principalmente pelo Reino Unido e pela França tinha como objetivo impedir um novo conflito, cedendo a algumas exigências territoriais de Hitler na esperança de preservar a paz. Mas essa estratégia se mostraria um fracasso. No dia 23 de agosto de 1939, o mundo foi surpreendido por um acordo inesperado. A Alemanha nazista e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, um tratado de não agressão que possuía um protocolo secreto, a divisão de áreas de influência no leste europeu, incluindo a Polônia. Com a garantia de que não enfrentaria os soviéticos em duas frentes, Hitler preparou seu próximo movimento. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, a Alemanha lançou uma invasão em larga escala contra a Polônia. Era o início oficial da Segunda Guerra Mundial. O exército alemão colocou em prática uma nova forma de combate que ficaria conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Diferentemente das longas guerras de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, a Blitzkrieg buscava velocidade, surpresa e a coordenação entre diferentes forças militares. Tanques avançavam rapidamente, rompendo as linhas inimigas. Aviões bombardeavam posições estratégicas, destruíam comunicações e causavam desorganização. Tropas motorizadas avançavam em seguida, cercando unidades inimigas antes que elas pudessem reagir. A guerra havia entrado em uma nova era. Embora os soldados poloneses resistissem com coragem, o país estava em enorme desvantagem diante da máquina militar alemã. No dia 17 de setembro de 1939, conforme os termos secretos do pacto firmado semanas antes, a União Soviética invadiu a Polônia pelo leste. Cercada por dois dos maiores exércitos do mundo, a resistência polonesa tornou-se insustentável. Em poucas semanas, a Polônia foi derrotada e dividida entre Alemanha e União Soviética. Dois dias após a invasão da Polônia, em 3 de setembro de 1939, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia oficialmente começado. Porém, nos meses seguintes, o conflito no fronte ocidental permaneceu relativamente parado. Esse período ficou conhecido como a Guerra de Mentira, pois, apesar das declarações formais de guerra, poucas operações militares de grande escala ocorreram entre os adversários. Em abril de 1940, a Alemanha voltou a surpreender o mundo ao invadir a Dinamarca e a Noruega, garantindo importantes posições estratégicas no norte da Europa. Pouco tempo depois, em maio de 1940, Hitler iniciou sua grande ofensiva contra o oeste europeu. Os exércitos alemães invadiram a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, contornando as fortificações francesas da linha Maginot. Em uma campanha marcada pela velocidade e pela coordenação das forças blindadas e aéreas,
a Alemanha conseguiu derrotar o exército francês em poucas semanas. Enquanto os alemães avançavam, mais de 300 mil soldados britânicos e franceses ficaram cercados na cidade de Dunkerque. Entre 26 de maio e 4 de junho de 1940, ocorreu uma das mais impressionantes operações de retirada militar da história. Centenas de embarcações militares e civis cruzaram o Canal da Mancha e conseguiram resgatar a maior parte das tropas encurraladas. A operação foi uma retirada, não uma vitória, mas permitiu que o Reino Unido continuasse a lutar. Enemy target spotted. Permission to fire. Em 14 de junho de 1940, tropas alemãs entraram em Paris. Poucos dias depois, a França assinou um armistício com a Alemanha. Em menos de um ano após o início da guerra, Hitler controlava grande parte da Europa continental. A Alemanha parecia invencível. Restava apenas um grande inimigo no oeste, o Reino Unido. Isolados, os britânicos agora enfrentariam sozinhos a poderosa máquina de guerra alemã. O continente europeu estava sob o domínio de Hitler. A Blitzkrieg havia demonstrado ao mundo a força e a velocidade da nova guerra moderna. Mas, para conquistar a Europa por completo, a Alemanha precisaria atravessar o Canal da Mancha e derrotar a única nação que ainda resistia, o Reino Unido. Nos céus da Inglaterra, uma batalha decisiva estava prestes a começar. Uma batalha que provaria, pela primeira vez, que a Alemanha nazista podia ser detida. Com a queda da França em junho de 1940, Adolf Hitler acreditava que a vitória final estava próxima. A Alemanha controlava grande parte da Europa continental, da Noruega até os Pirineus. A influência alemã se espalhava rapidamente. Apenas uma grande potência permanecia em guerra contra o Terceiro Reich, o Reino Unido. Para invadir a ilha britânica, os alemães precisavam primeiro conquistar o controle dos céus. Sem superioridade aérea, qualquer tentativa de atravessar o Canal da Mancha seria um enorme risco. Assim começou uma das campanhas aéreas mais importantes da história, a Batalha da Inglaterra. Em julho de 1940, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, iniciou uma grande ofensiva contra o Reino Unido. O objetivo era destruir a Real Força Aérea Britânica, conhecida como RAF, e abrir caminho para a Operação Leão Marinho, o plano alemão para uma invasão da Inglaterra. A Alemanha possuía uma das forças aéreas mais experientes do mundo. Seus pilotos haviam acumulado experiência durante as campanhas na Polônia, na França e em outros territórios ocupados. Mas os britânicos possuíam vantagens importantes. Uma delas era uma tecnologia ainda pouco conhecida na época, o radar. Uma rede de estações instaladas ao longo da costa permitia detectar a aproximação dos aviões inimigos com muita antecedência, permitindo que os caças britânicos decolassem no momento exato para interceptá-los. Além disso, os pilotos da RAF lutavam sobre o próprio território. Isso significava que, caso fossem abatidos, muitos poderiam retornar ao combate em pouco tempo. Durante meses, os céus da Inglaterra foram palco de intensos combates entre os caças alemães
e britânicos. Sem conseguir destruir completamente a RAF, Hitler mudou sua estratégia. A partir de setembro de 1940, a Luftwaffe passou a realizar bombardeios massivos contra cidades britânicas, principalmente Londres. A campanha ficou conhecida como Blitz, palavra alemã que significa relâmpago. Durante meses, milhares de bombas caíram sobre áreas urbanas. Casas foram destruídas, edifícios históricos foram atingidos, milhares de civis perderam suas vidas. Mesmo diante da destruição, a população britânica manteve sua resistência. Famílias se abrigavam em estações de metrô durante as noites e, ao amanhecer, retornavam às suas atividades em meio às ruínas. Nesse período, o primeiro-ministro Winston Churchill tornou-se um símbolo da resistência britânica. Seus discursos ajudaram a manter a moral da população em um dos momentos mais difíceis da história do país. Então, vem a primeira grande derrota de Hitler, em outubro de 1940. Nesta data, neste período, ficou evidente que a Alemanha não havia conseguido destruir a capacidade de defesa britânica. Pela primeira vez desde o início da guerra, Hitler era obrigado a abandonar um grande objetivo militar. A Operação Leão Marinho foi adiada indefinidamente. A Batalha da Inglaterra representou a primeira grande derrota estratégica da Alemanha nazista. A mensagem era clara: a máquina de guerra de Hitler não era invencível. Enquanto o Reino Unido resistia sozinho, a guerra continuava a se expandir. A Alemanha fortaleceu sua aliança com a Itália de Benito Mussolini e posteriormente com o Japão. Essas nações formariam o chamado Eixo, que enfrentaria os aliados ao longo do conflito. No norte da África, tropas italianas e alemãs enfrentavam as forças britânicas pelo controle de regiões estratégicas e das rotas de abastecimento. Ao mesmo tempo, Hitler voltava seus olhos para o leste. Apesar do pacto de não agressão assinado com Joseph Stalin em 1939, Hitler nunca abandonou sua intenção de conquistar os territórios soviéticos. Ele acreditava que a União Soviética poderia ser derrotada rapidamente, antes que tivesse tempo de organizar sua imensa capacidade industrial e militar. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Cerca de 3 milhões de soldados alemães, acompanhados por centenas de milhares de soldados aliados do eixo, cruzaram a fronteira soviética em uma frente de milhares de quilômetros. A ofensiva foi dividida em 3 grandes direções. O grupo de exércitos norte avançaria em direção a Leningrado. O grupo centro marcharia para Moscou e o grupo sul buscaria controlar a Ucrânia e suas importantes áreas agrícolas e industriais. Nos primeiros meses, a Blitzkrieg parecia novamente imparável. Milhões de soldados soviéticos foram cercados e capturados. Centenas de quilômetros de território foram conquistados em pouco tempo. Entretanto, a rápida vitória esperada por Hitler nunca aconteceu. O território soviético era gigantesco. As linhas de abastecimento alemãs tornaram-se cada vez mais longas e a resistência soviética aumentava. Quando o inverno de 1941 chegou, as tropas alemãs não estavam preparadas para enfrentar temperaturas extremas. Muitos soldados sofriam com frio intenso, veículos deixavam de funcionar e equipamentos congelavam no campo de batalha. Enquanto isso, os soviéticos traziam novas tropas para a linha de frente e iniciavam contra-ofensivas. A guerra relâmpago havia falhado. A Alemanha agora enfrentaria uma guerra longa,
contra um inimigo com enormes recursos humanos e industriais. No final de 1941, Hitler ainda comandava o maior império militar da Europa moderna. Porém, suas decisões haviam colocado a Alemanha em uma posição extremamente perigosa. No leste, uma guerra de desgaste contra a União Soviética começava a consumir seus recursos, mas o maior golpe ainda estava por vir. A milhares de quilômetros de distância, no Oceano Pacífico, uma ação inesperada do Japão mudaria definitivamente o rumo da guerra. Um ataque contra uma base naval americana transformaria um conflito europeu em uma verdadeira guerra mundial. Enquanto a Alemanha avançava pela União Soviética e a Europa permanecia em chamas, um outro império expandia sua influência no Extremo Oriente. O Japão Imperial, que desde a década de 1930 buscava ampliar seus territórios na Ásia, enfrentava uma crescente tensão com os Estados Unidos. O governo japonês dependia fortemente da importação de petróleo, aço e outras matérias-primas essenciais para sustentar sua indústria e sua máquina de guerra. Entretanto, devido à expansão japonesa na China e em outras regiões da Ásia, os Estados Unidos impuseram severas restrições econômicas e embargos comerciais contra o Japão. Para muitos líderes japoneses, uma guerra contra os Estados Unidos parecia cada vez mais inevitável. Diante desse cenário, a liderança militar japonesa decidiu realizar uma ação ousada: atacar a frota do Pacífico dos Estados Unidos antes que os americanos pudessem reagir. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, sem uma declaração formal de guerra prévia, centenas de aeronaves japonesas partiram de porta-aviões posicionados no Oceano Pacífico em direção à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque ocorreu em duas grandes ondas. Em poucos minutos, o que era uma manhã tranquila transformou-se em um cenário de caos. Aviões de combate, bombardeiros e torpedeiros japoneses atingiram navios, aeronaves e instalações militares americanas. O encoraçado USS Arizona sofreu uma explosão devastadora que matou mais de 1.000 marinheiros. Outros navios foram afundados ou severamente danificados. Aproximadamente 2.400 americanos morreram e mais de 1.000 ficaram feridos. O ataque causou um enorme choque na sociedade dos Estados Unidos. Entretanto, havia um detalhe que os japoneses não previram. Os principais porta-aviões americanos não estavam no porto naquele momento. Essas embarcações, que se tornariam fundamentais na Guerra do Pacífico, escaparam da destruição. No dia seguinte ao ataque, o presidente Franklin Delano Roosevelt dirigiu-se ao Congresso dos Estados Unidos. Em seu discurso, classificou o 7 de dezembro de 1941 como uma data que ficaria marcada pela infâmia. No mesmo dia, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Poucos dias depois, em solidariedade ao seu aliado japonês, Adolf Hitler declarou guerra aos Estados Unidos. A decisão de Hitler representou um dos maiores erros estratégicos da guerra. A Alemanha agora enfrentaria simultaneamente o Reino Unido, a União Soviética e a maior potência industrial do planeta. Os Estados Unidos possuíam uma vantagem que se tornaria decisiva: sua capacidade industrial.
Em poucos meses, fábricas civis foram convertidas para produzir equipamentos militares em uma escala nunca antes vista. Automóveis passaram a dar lugar a tanques. Indústrias começaram a fabricar milhares de aviões, navios, armas e munições. Milhões de homens foram recrutados para as forças armadas, enquanto milhões de mulheres assumiram funções essenciais nas indústrias de guerra. A capacidade de produção americana tornou-se uma arma tão poderosa quanto seus exércitos. Nos meses seguintes ao ataque a Pearl Harbor, o Japão alcançou uma série de vitórias impressionantes. As forças japonesas conquistaram Hong Kong, Filipinas, a Malásia, Singapura e diversas ilhas do Pacífico. O Império Japonês parecia ter construído uma enorme zona de controle na Ásia. Porém, sua expansão acelerada também ampliava suas linhas de abastecimento e criava novos desafios logísticos. A maré da guerra começaria a mudar em 1942. Em junho de 1942, apenas 6 meses após Pearl Harbor, Estados Unidos e Japão se enfrentaram em uma batalha que mudaria o curso da guerra no Pacífico, a Batalha de Midway. Graças ao trabalho de inteligência, os americanos conseguiram decifrar parte das comunicações japonesas e descobriram o plano de ataque contra a ilha de Midway. Preparados, os Estados Unidos montaram uma emboscada. Em poucas horas de combate, 4 porta-aviões japoneses, veteranos do ataque a Pearl Harbor, foram destruídos. A perda de pilotos experientes e de seus principais navios de ataque foi um golpe do qual o Japão jamais se recuperaria completamente. Pela primeira vez no Pacífico, o Japão havia perdido a iniciativa estratégica. No final de 1942, a Segunda Guerra Mundial havia alcançado uma escala jamais imaginada. Na Europa, a Alemanha enfrentava uma resistência crescente da União Soviética. No Pacífico, os Estados Unidos iniciavam sua longa jornada de contra-ataque contra o Império Japonês. O eixo ainda controlava vastos territórios e possuía exércitos poderosos. Mas, pela primeira vez desde o início da guerra, seus inimigos não apenas sobreviviam, eles começavam a avançar. E no coração da União Soviética, às margens do rio Volga, uma batalha estava prestes a determinar o destino da guerra na Europa. Seu nome entraria para a história como símbolo de resistência, sacrifício e destruição. Stalingrado. No próximo episódio, veremos como a resistência soviética destruiu o mito da invencibilidade alemã, como os Estados Unidos transformaram sua força industrial em uma arma decisiva e como os aliados avançaram rumo ao coração do Terceiro Reich. Se você quer acompanhar essa jornada pela história do maior conflito da humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui na Atalaia Militar nós observamos os conflitos que moldam o mundo. Um abraço a todos e até a próxima.